há uma coisa assim, eu só vejo por um ângulo. As pessoas que conseguem resultado de qualquer maneira. E esse é um cuidado que eu preciso tomar. Porque existe uma coisa chamada diferenças individuais. Como você considera essas diferenças individuais dentro de uma organização? E a hora que você trabalha com só talentos, a média que você tem é talento. Não dá para ser bom em tudo, é isso? Então você tem que reconhecer os talentos do seu funcionário também. É verdade. Você imagina que você pegasse o melhor jogador de futebol e conseguisse 11 deles jogando nas diferentes posições do mesmo jogador. Vamos pegar assim um Ronaldo Fenômeno, na época, auge dele, e pusesse um no gol, um na lateral. Não ia funcionar. Não vai funcionar. Eles iam tropeçar um no outro, não ia dar certo. Talvez fazer gols, eles fizessem belíssimos gols, mas iam levar muitos, porque não sabem defender. Verdade. Então tem papéis diferentes, funções diferentes na organização que deveriam compor isso. O respeito a isto é que faz o talento da organização. Então, de repente, deixar essa vaidade de lado, né? Porque também tem muito isso. De repente, o seu chefe escolhe alguém para desempenhar uma função aí, fazer um trabalho que você gostaria de fazer. Mas, de repente, a outra pessoa é realmente a melhor naquilo que ela vai fazer. Esse é um outro cuidado que os chefes precisam tomar. Alguém que faz bem um trabalho acaba ficando sobrecarregada dentro de uma organização. Porque ele faz bem, então passa para ele. Ele cria dois problemas. Um é aquele que não recebe atribuições para fazer, que julga que o chefe desconsidera ele sobre a relação. E o problema do outro que fica sobrecarregado, assim, esse cara está querendo me sacanear, porque ele só passa trabalho para mim, e o outro fica ali sem fazer nada. Então, é uma armadilha isso. Dá para reclamar dessa sobrecarga, não? Olha, eu acho que dá. Eu acho que dá, porque nós não podemos dizer que somos os super-homens. Aliás, qualquer empresa que depender de heróis ou super-heróis dentro dela, vai morrer. Um dia ela acaba. As pessoas também não vão ficar no lugar para sempre, né? E a gente sempre fala que ninguém é insubstituível, né? Sempre você vai, o mercado de trabalho está aí, todo mundo muda de empresa, muda de emprego, e sempre vai ter alguém para fazer aquele papel que você fazia. Então, de repente, se você fazer o trabalho de dois, eles vão contratar duas pessoas depois. Eu acho que a organização poderia pensar de uma maneira diferente, né? Assim, a gente tem, às vezes, estruturas de cargos que bloqueiam a potência da pessoa. Assim, eu estou nesse cargo, então eu só faço isso. Mas eu posso mais. Então, por que não fazer? Uma experiência que a gente tem é trabalhando com o pessoal de limpeza dentro de um shopping center, e havia um grande problema que era o banheiro feminino no shopping center ficar impedido de acesso por uma manutenção que tem que se fazer lá dentro. Como só homens ocupavam a posição de manutenção, o que acontecia? Virava e mexia, você tinha um impedimento, e aí, os clientes reclamando, vai lá no serviço de atendimento ao cliente reclamando. Resultado, quando eles começaram a treinar as faxineiras, as pessoas da limpeza, em fazer o trabalho de manutenção, de torneira, de vaso sanitário, etc. e tal, eles resolveram a questão. Era tão simples. É só apostar que a pessoa tem potencial para realizar aquilo. Não precisa necessariamente ser alguém de manutenção. Alguém da limpeza pode fazer aquilo. Então, apostando nesse desenvolvimento dessa pessoa e reconhecendo e recompensando essa pessoa, ela vai dar melhor para a organização. Vai dar muito mais. Vai agregar mais valor. Tá certo. No próximo bloco a gente continua falando sobre bons chefes e bons funcionários. Eu converso com o Roberto Ebina, ele é gestor de recursos humanos, está tirando as nossas dúvidas sobre este assunto. Até já, a gente já volta.
Estamos de volta. Hoje eu converso com Roberto Ebina, ele é gestor de recursos humanos. Nós estamos falando sobre bons chefes e bons funcionários. Roberto, vamos falar um pouquinho do papel do estagiário numa organização? O estagiário, ele está ali, claro, ele quer aprender e quando ele se forma, ele quer ser contratado, né? Uhum. Tem essa chance, tem essa possibilidade ou ele sempre fica marcado como estagiário? Como é que é essa visão aí? Eu acho que tem dois lados também nessa questão, né? Tem organizações que contratam o estagiário como mão de obra barata. Isto é um erro, é um vício da organização. Como ela foge de uma estrutura de trabalho. Agora, há o desejo do estagiário que está dentro da organização em querer aprender. Então, ele busca aprender. Aliás, ele é estagiário para isso, né? Então, a empresa deveria apostar num programa formal de desenvolvimento dessa pessoa lá dentro mesmo. E, obviamente, terminado o estágio, se está na ocasião da contratação dessa pessoa, contratá-la como um funcionário. Eu acho que ele aprende os valores da organização, entende bem da visão dessa organização, da sua missão, e mais do que isso, está aculturado dentro daquele ambiente. É talvez um dos melhores processos de seleção que a gente possa ter, sem grandes riscos, né? Na grande verdade. Eu considero o estágio uma grande oportunidade para as organizações. O pecado é usar o estagiário como mão de obra barata. E alguns chefes começam fazendo o estagiário tirar cópia, servir cafezinho, então, que é uma coisa extremamente desagradável. E o estagiário, eu acredito que seja alguém que enxergue todo o processo, né? Então, como ele participa em algumas organizações, assim, ele participa de muitos processos, então ele sabe como funciona tudo. Verdade. Corre o risco dele ficar taxado como estagiário, então de repente ele já é contratado da empresa, ele já se formou e ele, de repente pede esse favorzinho aí, ele fica taxado como estagiário. Isso é um erro? Como é que funciona? Eu acho que qualquer organização que faça isso comete um erro, porque ele é um ser humano e está lá com vontade de aprender. E é engraçado, você falou uma coisa que é muito verdade com relação ao estagiário. Como ele circula por quase toda a organização, pior, ele sabe de cada coisa dentro da empresa, de como pode ser melhor. Ele tem várias ideias, ele tem vontade de trazer aquelas ideias à tona. E às vezes é engraçado. Em vários exercícios que a gente já fez, tem lá um estagiário no grupo. Invariavelmente as boas ideias surgem dele, porque ele está livre de pensar. Ele sai natural dele, né? A resposta é assim, por que a gente não faz uma coisa assim, assim, assado? Era isso que faltava. Entendeu? Mas as pessoas não. Como as pessoas já são formadas e tal, elas ficam com a complexidade do raciocínio do formado. Então eu tenho que falar coisas inteligentes, eu tenho que falar coisas que fazem sentido, eu tenho que citar um autor, etc e tal. Quando na verdade você tem que se liberar disso tudo. Então, né? É uma boa contratar o estagiário, né? Eu acredito que sim. Vamos falar então agora um pouco sobre o cargo de gerência. Uma pesquisa revelou que o Brasil tem uma deficiência de 44% no nível gerencial. Por que isso acontece? Eu diria que assim, essa pesquisa tem um viés, né? Assim, 44% de deficiência no nível gerencial, falta de treinamento, falta de capacitação. O que exatamente diz isso? E na minha cabeça, a estrutura de uma organização não precisaria de tantos gerentes, vamos dizer assim. Na verdade, a gente deveria ter um conjunto de equipes e essas lideranças vão surgir naturalmente dentro dessas equipes. Sem precisar dessa nomeação de gerência, é isso? Então, o que tem que mudar é a consciência de quem está trabalhando. Eu diria assim, olha, quanto menos níveis hierárquicos você tem, mais disposição para fazer as coisas acontecerem se torna verdade. Porque se eu tiver 4 níveis hierárquicos, eu tenho aqui um diretor, um gerente, um coordenador e um supervisor. E eu tenho a massa de operação. Este supervisor, ele está aspirando o quê? O cargo do coordenador. Então, o esforço dele vai ser provar que ele é melhor que esse cara de cima para tentar ocupar a posição dele. Isso é uma competição que também vai totalmente contra o interesse da empresa. Mas sem dúvida alguma, você destrói praticamente, quando essa competição é predatória,
você praticamente destrói as relações dentro da organização. Aí você tem um coordenador que está olhando para o cargo do gerente, e o gerente que está olhando para o cargo do diretor. Então, quando eu despendo energia para agradar o superior e não olho para fora, para o meu cliente, eu tenho um problema. Então, todo o esforço que a empresa deveria despender, ela deveria gastar, era em como gerar, adicionar valor ao cliente. Na medida que você empodera a sua equipe para fazer isto, então você dilui o poder das autoridades, vamos dizer assim, e cria uma força de resolução na frente que está diretamente relacionada com o cliente. Porque o cliente, ele vai, quando ele vem reclamar, ele vai no balcão ali, ele vai na operação falar. Se essa pessoa não está preparada ou empoderada para dar uma solução para aquele indivíduo, este problema